conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos essa narrativa do discurso de Paulo no Areópago, em Atenas. O Areópago de Atenas era um espaço público onde se tinha discussões, onde se conversava, onde se filosofava, onde se julgava, onde estavam reunidos o povo ali. E nesse areópago tinha diversos altares, como era de cultura politeísta, tinham os vários deuses, os gregos tinham seus vários deuses. Então tinham vários altares com as divindades específicas para cada pessoa que chega ali, que quer adorar a sua própria divindade. Paulo chega naquela comunidade, observa tudo aquilo e encontra um altar que não tem imagem nenhuma, apenas uma descrição ao Deus desconhecido, porque eram exatamente aqueles que chegavam de outras culturas, que não cultuavam as divindades gregas, mas tinham um altar sem nenhuma divindade, que eu poderia ali fixar a minha imagem de um Deus que poderia ali ficar e eu poderia adorá-lo. É interessante ver a perspicácia e a inteligência de Paulo. Paulo olha as realidades, os diversos altares, e ele vai começar, a partir de sua retórica, dizer, olha, tem vários altares de Deus, mas eu queria falar deste altar que está escrito ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu vou falar a vocês. E aí diz o Deus que criou o céu e a terra, que deu a vida, e começa a falar sobre, de fato, o Deus Pai que nós acreditamos, o Deus de Israel, o Deus que envia Jesus Cristo, e é esse Jesus que Paulo encontra no caminho de Damasco e que faz agora com que ele se torne um evangelizador. O que é interessante ver aqui, de forma muito resumida, é ver como Paulo aproveita da situação, utiliza a situação ao seu favor e não contra. Quantas vezes nós olhamos uma realidade de pecado ou que achamos que é errado e nós fazemos primeiro um julgamento, dizendo que está errado, que está no inferno, que está isso, está aquilo, para poder falar de Jesus Cristo. Ou seja, nós queremos sufocar uma coisa em vista de dar vida através de outra. Vejam como Paulo foi perspicaz, inteligente. Paulo não chegou na cultura grega, em Atenas, dizendo vocês são tudo uns idólatras, vocês estão errados, vocês estão em pecado, vocês não devem fazer isso. Ninguém teria escutado Paulo, ninguém teria dado nenhuma atenção. Mas Paulo faz o contrário. Paulo olha a cultura e ele vai falar a partir da cultura. Vocês têm vários altares para os deuses e tem um aqui que é do Deus desconhecido. É desse Deus desconhecido que eu vou falar para vocês. E aí ele vai fazer um resgate, até falar na ressurreição do Senhor, que é quando vai haver uma controvérsia, alguns não escutam, outros dizem, olha, depois nós ouvimos você falar sobre esse negócio aí de ressurreição, porque é o que vai causar a indignação ou a indiferença do povo de Atenas. Apenas alguns vão se aproximar, Dionísio, né, o Areopagita, né, e Dâmaris, como vai dizer aqui, que vão se aproximar e que vão ouvir o que Paulo diz e que vão o seguir, que vão seguir essa palavra que Paulo anunciou. Mas é interessante perceber a astúcia de Paulo no processo de evangelização. Paulo não chega lá em Atenas querendo destruir tudo o que o povo acredita, tudo que o povo fez para implantar uma outra coisa. Não, ele parte do que já tem, tentando iluminar com o que ele vai levando.
Oxalá nós tivéssemos essa mesma inteligência espiritual. Nós chegamos às vezes numa comunidade, numa pastoral, ou chegamos numa paróquia e queremos inventar a roda. Queremos destruir tudo que alguém fez para poder implantar ou suplantar uma nova forma de evangelização. Primeiro erro, eu estar querendo fazer isso. Segundo, eu estar querendo uma nova forma de evangelização, como se eu fosse o protagonista da evangelização, e eu venho dizendo esses dias que o protagonista da evangelização é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que Jesus vem prometendo enviar esses últimos dias no Evangelho de João, e que nós vamos ver a plenitude na festa de Pentecostes, de domingo agora a 8 dias. Hoje ele vai dizer que digo muitas coisas, mas muitas coisas vocês não entendem agora, mas depois compreenderão. De fato, há muita coisa que nós não entendemos no momento. É necessário passar para quando a gente olha para trás, a gente compreende. Quantas vezes na vida da gente nós não passamos por situações assim? Era um problema tão grande que a gente pensava que fosse o fim de tudo. Não encontramos explicação nenhuma aí, só fazia as perguntas, por que comigo, por que assim, tá. Depois que tudo passou, a gente olhou para trás e disse, eu aprendi com isso, eu fiz isso, eu melhorei nisso, essa situação me ajudou a ser melhor nesse sentido. E eu compreendi o que aconteceu depois que tudo passou. É o que acontece muitas vezes nesse período agora de pandemia, nós não estamos entendendo bem. É perguntas por cima de perguntas. Como, por quê, até quando? Nós só iremos talvez entender quando tudo isso passar. A gente vai olhar para trás e ver que foi um momento na vida e que esse momento com certeza nos ajudará a sermos pessoas melhores. Eu espero que a humanidade tenha aprendido, esteja aprendendo com essa situação, aprender o sentido de valorizar a vida, a importância do encontro com o outro. Agora sentimos saudades de abraçar, de beijar, de cheirar, de se encontrar. Quando tínhamos oportunidade, nem fazíamos isso. Agora que estamos proibidos por causa do distanciamento social, sentimos falta. Que esse distanciamento e que esse momento nos ajude a aprender a sermos pessoas melhores, amadurecidas, mais esclarecidas, pessoas mais humanas. É o Espírito Santo que revela a verdade. Por isso esperemos nesse Espírito, confiemos nele, que no processo iremos aprendendo, mas só se estivermos de coração aberto para que esse Espírito nos fale e nos oriente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.